gente, estou bem aqui novamente, eu caio na telinha de vocês e agora passa um pouco das 9 da manhã, agora há pouco ainda tinha 8 graus negativos, o sol aparecendo ainda bem e o Caio já está suando, né? Suando por causa das informações? Não, gente, dessa vez suando porque ele está praticando esporte, ó, vejam só. É o chamado cross skiing. Quer dizer, a gente não faz o alpine vindo lá de cima das montanhas e sim ficando aqui embaixo. Eu gosto mais. Primeiro, é um tanto mais econômico, né? Porque você não precisa gastar nada, só ter o equipamento. Mas não precisa pagar o bondinho para subir, essas coisas não. Para mim também é muito violento. Muitas vezes quando eu vejo, eu gosto assim de ficar tranquilo, né? E agora a maioria dos turistas não se encontra mais porque todo mundo tem que trabalhar, as férias acabaram, etc, etc. Então agora você tem o cantinho aqui praticamente para ti. E nem sempre a gente tem tempo quando tem neve aqui embaixo e nem sempre a neve fica, né? Então a gente tem que aproveitar mesmo com 8 graus negativos, gente. Mas eu já tirei a minha touca, as luvas tirei agora para filmar. A touca já porque eu comecei a suar, porque a gente mexe bastante com o corpo quando a gente pratica o cross skiing. Mas, gente, nós vamos... é o papo do Caio novamente aqui, né? Mas olha só. Sempre digo com todas essas informações, isso aqui traz uma certa leveza, né? Gente, mas blackout, a gente sempre de novo fala de grandes apagões e ontem, segunda-feira, houve um grande apagão que deixou 220 milhões de residências sem eletricidade. 220 milhões, tá? E aconteceu esse grande apagão, aconteceu no Paquistão. Na segunda-feira, o fornecimento de energia elétrica de todo o país entrou em colapso. 220 milhões de lares estavam sentados no escuro. De acordo com o Ministério de Energia do Paquistão, poderia levar até 12 horas para resolver o apagão energético em todas as partes do país. O motivo do colapso foi as flutuações na rede elétrica. E sobre isso, aqui na União Europeia, eles também tremem. Porque você tem que manter a rede de eletricidade num certo nível. E quando há diferentes flutuações, pode haver um apagão que vai se estender, né? Esse é o grande medo atualmente, né? E atualmente a geração de energia é interrompida, quer dizer, ontem, né, foi interrompida à noite porque há menos consumo durante os meses frios, certo? Então eles desligam durante a noite. De acordo com o Ministério de Energia, quando a geração foi retomada pela manhã, as flutuações ocorreram e eventualmente paralisaram a rede elétrica. Instabilidade. Após o anúncio dos trabalhos de reparo, a energia foi primeiramente restaurada em partes da capital Islamabad e na cidade de Peshawar, no noroeste do país. A cidade portuária de Karachi, com seus mais de 15 milhões de habitantes, e a segunda maior cidade, Lahore, com mais de 10 milhões de habitantes, inicialmente ficou sem energia. Vocês já pensaram, gente? Gostaria muito de saber se vocês também já viveram um momento desse, que numa cidade maior, mega cidade, houve um apagão, você morou por lá e realmente ficou horas e horas sem energia, né? Isso sempre de novo acontece ao redor do mundo. Também houve um grande blackout uns anos atrás em Nova York, né? Que também levou muito tempo para ser
retomada a energia. E isso aqui, ontem, foi o segundo apagão de energia generalizado no Paquistão em 2 anos. A rede elétrica do Paquistão é propensa a problemas em uma parte do país, afetando o abastecimento em todo o país. Em janeiro de 2021, uma falha na rede elétrica no sul do país havia mergulhado todo o país na escuridão. Então, logicamente, que são países em desenvolvimento, a infraestrutura é precária, etc, etc. Mas, gente, nós aqui no primeiro mundo, nós com nossa infraestrutura, nós também mostramos aqui no nosso canal que a nossa infraestrutura cada vez mais deixa a desejar. É que nós usamos muito o exemplo dos Estados Unidos, né? Em todos os sentidos, inclusive em gastar milhões, investir milhões em outros países, enquanto aqui a nossa infraestrutura vai para o pau. Né? Vocês falam muito de corrente de pneu. Sim, ainda se usa aqui, sim. Né? Apesar de alguém escreveu, não, aqui não existe mais, existe pneu de 4 estações. Não, gente. Aqui, sim, aqui a gente não precisa, mas em certos momentos, quando tem certos trechos que tem bastante subida, você é obrigado a usar correntes de pneu no inverno, certo? Então, isso sim existe. Né? Muitas vezes também na autoestrada, quando dá tempo, uma nevasca, os caminhões são obrigados, etc, etc. Né? As autoridades exortaram a população a não entrar em pânico. É sempre a mesma coisa, né? Nós temos tudo sob controle enquanto o navio vai afundando. Os cortes de energia elétrica são uma ocorrência comum no Paquistão. Mas não que todas as grandes cidades sejam isoladas do abastecimento ao mesmo tempo. Então isso realmente foi uma coisa que não acontece constantemente, né? Acontece sim apagões maiores, mas não que são levados cidades grandes também juntos. O risco de queda de energia elétrica aumentou devido à crise econômica. Né? Nós já comentamos que com essa crise econômica na qual a gente se encontra, cada vez mais nós vamos ver nos países, principalmente primeiro os países mais pobres, né? Grandes turbulências, apagões, né? Tumultos de pessoas, etc. E logicamente, ano passado, eles tiveram uma grande enchente no Paquistão, talvez vocês lembrem ainda das imagens do verão passado, no sul do país da Ásia. Né? Então, isso tudo, logicamente, faz com que se encontram nessa situação de repente. Gente, eu vou continuar porque estou começando a ficar com frio, né? O sol está se mandando. E com temperaturas realmente com 7, 8 graus negativos, sem touca, sem luvas. Alguns minutos, mesmo estando antes suando debaixo da touca, você vai ficar com frio. E daqui a pouco eu começo a tremer e não quero mais continuar. Mas eu tenho um bom trecho ainda pela frente, pelo qual eu quero levar vocês. Nos próximos vídeos, vocês... Se eu aguentar, né, vai dar mais ou menos uns 10 quilômetros, eu acredito, mais ou menos, que eu vou querer passar. Vai levar 2 a 3 horas, claro, com momentos de curtição, né, de gravar os vídeos. Né, e eu quero mostrar um monte de coisas bonitas, se o tempo ajudar, né? Isso eu não sei. Mas fiquem ligados, voltem sempre ao nosso canal. Não esquecem, eu sempre leio de novo a minha inscrição. Caiu depois que você me falou, porque eu não fui mais notificado. A minha inscrição simplesmente foi anulada. Eu não sei porquê, né? Mas aconteceu. Né? Então, por isso, eu sempre peço para você, aquele que é novo aqui, que ainda não se inscreveu, faz o seguinte, não te custa nada, ajuda um pouco a toda a nossa família, né? E aqueles que sempre estão aqui, por favor, deem uma olhada na sua inscrição, muito importante para todos nós, para vocês também não perderem o canal, porque muitos não conseguem se lembrar do Caio o alemão, né? Colocar na busca, né? Se de repente não lembra mais, né?
e eles contam com a inscrição, com a notificação, mas muitas vezes isso não acontece, gente. Então vocês têm que entrar em ação e procurar, tá? Forte abraço, mão no coração. E eu sei que vocês tiram, como é que a gente diz? Ficam rindo de mim, né? Por causa do mão no coração, né? Mas é o jeito alemão falar o português. Eu tento falar o mão no coração, etc. Mas o meu jeito é diferente, né? E não leva mal, né, gente? Mas quando eu leio vocês, eu também fico rindo, né? Porque o meu português não é dos melhores. Forte abraço, mão no coração e até no próximo vídeo.